ESG, mercado de carbono e mudanças climáticas, compõe a Armadilha Verde, um instrumento para instituir uma tirania mundial. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Marlon David, revisado e narrado por Coreia com K. Todos nós somos o carbono que a elite globalista quer eliminar. O que Klaus Schwab, Bill Gates, Bernie Sanders, AOC, George Bush Jr., Al Gore, Obama, Hillary Clinton e outros burocratas tem a ver com Robespierre e a Revolução Francesa? Explico. Desde os tempos de Robespierre, o líder do Reino do Terror francês estão tentando usar o poder tirânico do Estado para seduzir a população de maneira criminosa. No rastro da Revolução Francesa, o sanguinário líder jacobino, membro da maçonaria francesa, pai político de todo comunista e globalista, havia planejado reduzir a população da França dos então 25 milhões de pessoas para cerca de 8 milhões. A Revolução Francesa fora a primeira revolução proto-comunista e anticristã da história, deixando um saldo macabro de centenas de milhares de pessoas assassinadas, a maioria das quais, ironicamente, era da parcela da população que os revolucionários diziam defender, ou seja, os chamados sans-culottes. A revolução, no entanto, não se limitou apenas a eliminar centenas de milhares de vidas, mas também inaugurou o confisco massivo de propriedade privada, não só da nobreza e do clero, mas principalmente da classe média da época, a chamada Petite Bourgeoisie, proprietário de pequenos comércios, fábricas e oficinas de trabalho. Com isso, na busca pela igualdade, liberdade e fraternidade universais proclamadas, o que os revolucionários conseguiram fazer foi igualar a parte da população francesa na miséria, ao mesmo tempo em que criavam uma nova elite, a de políticos e burocratas amigos. Em poucos anos, milhões de franceses haviam perdido seu patrimônio, seu emprego e sua dignidade. Cidades como Paris, Nantes e Lyon presenciaram uma explosão de número de miseráveis perambulando pelas ruas em busca de trabalho e um prato de comida. A violência, consequentemente, seguiu a esse processo de destruição econômica e desintegração social. Diante desse cenário catastrófico que ajudaram a criar, Robespierre e seus comparsas do Comitê de Segurança Pública perceberam que não havia trabalho e tão pouco pão para todos na França. Enquanto a guilhotina operava sem trégua nos dias de terror, cortando cabeças indiscriminadamente, os maçons jacobinos elaboraram um plano perverso e macabro de redução drástica da população francesa. A ideia era criar uma escassez artificial de grãos no país, que já havia sido feita em menor escala anteriormente pelos revolucionários e que ajudou a precipitar a conflagração nacional. Isso geraria um estado de revolta generalizada na população francesa, que sairia às ruas para protestar contra a fome. Tal acontecimento daria aos insanos e perversos jacobinos o pretexto perfeito, segundo eles, para eliminar as forças contra-revolucionárias do país, ou seja, os inimigos da nação francesa. Felizmente, tal plano diabólico não se concretizou, e Robespierre e seu bando criminoso acabaram, ironicamente, tendo o mesmo destino de seus amigos, na lâmina afiada e sangrenta da guilhotina. Mas o que o Reino do Terror tem a ver com a elite globalista que tenta controlar o planeta? O novo Reino do Terror foi repaginado e recebeu alguns nomes bonitinhos como ESG, Mercado de Carbono, Mudanças Climáticas, Great Reset e o Novo Normal. Ou seja, a atual elite mundial é herdeira dos seus avós comunistas do Reino do Terror francês. Assim como Robespierre e seu bando de lunáticos perversos, praticantes de rituais, a atual aristocracia mundial quer sua casa, carro, comércio, terras, lavoura, boi, vaca, porco, galinha, sua liberdade e, em última análise, a sua vida, caso seja um carbono em excesso no planeta, roubando o oxigênio deles. Só que tem um detalhe nisso tudo. Robespierre e seus sequazes sedentos por sangue e destruição dispunham de uma fração menos do que ínfima da tecnologia que seus herdeiros do século XXI possuem a serviço de seu plano macabro de redução massiva da população mundial. Como ocultistas que são, os donos do mundo de hoje usam da mesma estratégia que seu Deus, o pai da mentira, para ludibriar as massas incautas, ignorantes e idiotizadas. Com seus discursos falaciosos sobre o meio ambiente, disseminados e propagados por uma velha imprensa nacional e internacional, que já vendeu a alma para os donos do poder, estão próximos disso. O objetivo dessas pautas é enfraquecê-lo física, mental e espiritualmente, rebaixando-o a uma condição animalesca e miserável de existência, totalmente dependente de um governo comunista mundial e de seus controladores. Essas pautas ambientais visam criar regulações ambientais impossíveis de serem atendidas por pequenos e médios empreendimentos, o que levará à destruição desses negócios e, consequentemente, da classe média mundial.
Seguindo os preceitos de Karl Marx em seu O Manifesto Comunista, escrito em coautoria com Engels, que pregava a destruição dos capitalistas burgueses, mas que nada falava sobre os donos do grande capital internacional. Nada diziam sobre as famílias mais poderosas do mundo, donas de boa parte de todos os recursos financeiros e naturais do planeta. Ao processo de destruição de pequenos e médios negócios, segue-se outro processo, o de acúmulo obscena e abjeta de riqueza por parte dos donos do capital, que compram a massa falida da antiga classe média que agora não faz mais parte dessa classe, integrando a fileira dos novos pobres. Os jacobinos da história visam regredir o mundo para uma espécie de neofeudalismo tecnocrático planetário, em que apenas 3 classes passarão a existir: a aristocracia neomarxista feudal, proprietário do capital, terras, máquinas, comida, recursos naturais e principalmente da narrativa, ou seja, daquilo que é permitido contar, falar, expressar e até pensar, composta por 0,1% da população. Os novos sacerdotes da religião mundial, responsáveis por sustentar as narrativas impostas pelos senhores do mundo, uma subelite composta basicamente por pessoas influentes e formadores de opinião dos universos político, jornalístico, corporativo, acadêmico, científico, artístico, do showbiz, do entretenimento e das redes sociais. Enfim, indivíduos bem remunerados pelos seus senhores neofeudais, composta por entre 3 a 4% da população. E os neovassalos, mantidos sob um rígido sistema de controle social mundial, semelhante ao atual sistema chinês. O carbono que precisa ser controlado e mantido no cabresto, composta por mais de 90% da população. As pautas ambientais são o reino do terror planejado pela aristocracia internacional que aponta para um sistema de tirania em escala planetária sem qualquer precedente na história da humanidade. As alegações dessa aristocracia socialista trilionária sobre o aquecimento global são infundadas e mentirosas. Seus dados estatísticos são manipulados e distorcidos. Suas previsões ambientais catastróficas são vergonhosas e repulsivas. O papel fundamental dos gases do efeito estufa para a prosperidade de lavouras e vegetação em todo o planeta, que nada mais são que produtoras de oxigênio, é criminosamente omitida, bem como a composição ínfima de carbono na atmosfera, sendo de 0,04%. A elite, filha do pai da mentira, vê você, eu e todos nós como um carbono que precisa ser eliminado, ou, na melhor das hipóteses, caso ainda possua alguma saúde para isso, escravizado. Mas o que podemos fazer, além de orar a Deus, é claro, para evitar que tais planos se realizem e esse cenário distópico global se torne uma realidade? Seja um ativista da liberdade. Converse com seus familiares, amigos e outras pessoas sobre o assunto. Crie conteúdos e ajude a divulgar a mensagem libertária nas redes sociais para alcançar mais pessoas. Embarque conosco nessa cruzada pela liberdade. E lembre-se, se algo pode ser destruído pela verdade, destruído deve ser. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.